Fala pessoal, prazer, eu sou o Vinícius e eu quero contar um pouco para você um pouco da minha trajetória, como que eu vim parar aqui. Bom, a maioria dos estudantes ou recém-formados de engenharia civil, quando encontram um engenheiro civil mais experiente, com mais tempo de carreira, às vezes acredita que aquele profissional sempre teve uma boa desenvoltura na área ou teve um certo dom para estar atuando como engenheiro civil. E até mesmo nas disciplinas de matemática, de cálculo, as pessoas acham que o engenheiro estrutural, todos eles, sempre teve essa habilidade nessas áreas de exatas, como cálculo, matemática, física, enfim. E eu quero contar um pouco como foi a minha trajetória, como que eu descobri a engenharia civil e como que eu me tornei um engenheiro civil de fato. Vou começar um pouquinho antes, ainda lá no ensino fundamental, que foi quando eu desenvolvi um certo receio, ou talvez uma certa limitação. Eu acreditava que eu não era bom o suficiente em matemática e física e, na verdade, eu odiava essas disciplinas. Tanto é que a minha primeira faculdade, o meu primeiro curso, eu escolhi fazer Direito, justamente para correr dessas disciplinas de cálculo e de física. Porque, de fato, eu não me sentia com aptidão, não sentia que eu tinha um dom para estudar ou fazer uma graduação nessa área. E na faculdade de Direito, eu descobri que eu não tinha qualquer aptidão para aquilo. Ler os livros, fazer provas onde que não tinha uma resposta exata, tudo dependia. Então eu vi que aquilo não era para mim. E foi quando, em conversa com um primo meu, que na época ele fazia faculdade de área de produção, ele me apresentou um pouco da área, né, do curso que ele fazia. E como eu já tinha identificado que o direito não era a minha praia, eu decidi arriscar e mudar a minha escolha. E foi quando eu iniciei a faculdade de engenharia de produção. Porém, nesse período, por falta de maturidade, eu não estudava o suficiente, não me dedicava o suficiente, então eu continuei com aquela limitação entre física e as disciplinas de matemática, de cálculo. Porém, aconteceu um fator que foi determinante para mim, um fator determinante para eu chegar aqui. Uma vez, em conversa com um tio meu, ele me chamou, me convidou para ir até a casa de um familiar dele, para a gente ir lá, passear, conversar, enfim. E aí eu aceitei, fui lá com ele, e ele me apresentou para esse familiar dele, era uma senhora, agora não me recordo o nome dela, e ele todo empolgado, todo entusiasmado em apresentar o sobrinho dele, que era estudante de engenharia de produção, e ele foi lá, me apresentou. E aí a senhora me fez uma pergunta que me quebrou no meio. Ela perguntou para mim o que o engenheiro de produção fazia. E por mais que eu estava ali concluindo o terceiro período, indo para o quarto, foi naquele momento que deu aquele estalo. Aquele momento que eu senti que eu tinha que realmente fazer algo mais importante da minha vida. Quando ela me perguntou isso, o que o engenheiro de produção fazia, eu fiquei sem resposta. Eu simplesmente falei para ela que eu não sabia. E aquilo foi um dos momentos de maior vergonha que eu tenho na minha vida, porque eu tinha feito 3 períodos de um curso que eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. E aí foi quando eu tive um momento de reflexão e de pensar o que eu estava fazendo da minha vida, o que de fato eu ia conseguir se eu mantivesse aquele meu estilo de vida. E nesse momento eu fui para casa depois de algumas horas, e lá eu refleti um pouco, fiz alguns testes vocacionais, testes de perfil, e identifiquei que a área que eu tinha mais aptidão, maior interesse, era a área de engenharia civil. E aí, mais uma vez, troquei do meu curso, fui fazer engenharia civil, só que eu não poderia simplesmente mudar de curso. Eu tinha que mudar realmente a forma como que eu encarava as coisas, como que eu encarava a minha vida, o que eu faria para que de fato eu tivesse algum retorno, seja como pessoa ou como também profissional. E aí eu passei a mudar toda a minha forma de enxergar as coisas. E eu lembro que no meu primeiro dia na engenharia civil, no curso de engenharia civil, eu poderia escolher qualquer cadeira na sala, eu fui um dos primeiros a chegar, e naquele momento eu vi que eu tinha que mudar vários hábitos, como por exemplo, eu sempre sentei lá no fundo, eu passei a sentar na primeira carteira, então eu passei a ter somente o professor na minha frente, então o que acontecesse atrás de mim ali, na sala de aula, eu não iria ficar sabendo. Simplesmente eu estava totalmente focado em aprender, em absorver conteúdo e assim ter um aprimoramento maior naquilo que de fato eu tinha escolhido fazer, que não foi influenciado, que seja por eu não ter gostado de física, matemática, ou por um primo que fazia uma faculdade
nessa área, ou seja, foi uma decisão que eu tomei naquele momento. E aí eu tive que tomar várias outras decisões, como por exemplo me tornar o aluno que eu não tinha sido até então, que era o melhor aluno da turma, aquele aluno que não tinha dificuldade mais em cálculo, um aluno que passava com notas praticamente totais, 98, 99, 100, em diversas disciplinas. Passei a adorar as disciplinas de cálculo, de física, tanto é que hoje eu trabalho justamente elaborando projetos estruturais e ensinando as pessoas a desenvolverem esses projetos. Ou seja, por conta de uma limitação que eu tinha anteriormente, eu poderia ter deixado de fazer algo que hoje eu sou completamente apaixonado. E durante essa minha graduação, por conta da minha dedicação, eu não precisei correr muito atrás de várias oportunidades. Por exemplo, eu não precisei passar por processo seletivo para ser monitor. Eu sempre fui indicado, fui convidado para ser monitor durante a faculdade. Surgiu a oportunidade de estágio, eu não precisei entregar currículo, os meus professores enxergavam em mim alguém com potencial e me indicavam para empresas para que eu pudesse fazer o meu estágio. Inclusive, graças a um grande professor meu, eu consegui meu primeiro estágio justamente no escritório de projetos, e foi quando eu vi que realmente eu adorava fazer projetos e projetos estruturais. Logo nas primeiras disciplinas, como resistência dos materiais, teoria das estruturas isostáticas e peristáticas, eu já vi ali que o que eu mais gostava de fazer na área de engenharia civil era estudar estruturas, era fazer projetos estruturais. E ainda durante essa caminhada, foi em 2012, se não me engano, foi quando surgiu uma oportunidade. O meu coordenador, até então, ele foi na faculdade, na sala de aula, e fez um convite. Eu ainda estava no 8º período. Ele falou que quando eu formasse, que era para eu não ir embora, não buscar um outro rumo, que era para eu continuar ali na minha cidade, aqui em Minas Gerais, para que eu trabalhasse na faculdade como sendo um professor de graduação. E naquele momento eu vi que a escolha que eu tinha feito anteriormente, a decisão que eu tinha tomado, valeu a pena. Então hoje eu acredito realmente que tudo na nossa vida pode mudar a partir do momento que nós tomamos uma decisão, que a gente decide ser aquela pessoa. E foi justamente o que aconteceu para mim. Eu não precisei pedir para ser monitor, eu não precisei pedir para ser um estagiário, eu não precisei pedir para ser professor. As coisas foram acontecendo a partir do momento que eu tomei essa decisão de ser alguém que eu acredito hoje que eu nasci para ser. E em 2013, quando eu concluí a minha graduação, foi quando as coisas começaram a acontecer na parte profissional. Um mês depois da minha colação, eu fui já direto para a sala de aula ser professor, lecionando concreto armado 2 e estruturas metálicas para turmas 8º, 9º período. E naquele momento sempre vinha na minha cabeça toda a minha trajetória, tudo que eu tive que passar para chegar ali. Porque até aquele momento eu nunca tinha feito um projeto estrutural. Eu estava lecionando ali para pessoas que tinham experiência na área de obras, até mesmo em projetos, por estar fazendo estágio, por estar trabalhando numa empresa de projetos, que eu não tinha. E eu estava ensinando pessoas a desenvolverem cálculos estruturais. E foi quando eu percebi que eu poderia fazer mais, se eu me dedicasse, eu poderia conseguir outras coisas que fossem maiores na minha vida. E aí eu passei algum tempo ainda lecionando nessa faculdade aqui em Minas Gerais, e aí durante um período da minha vida isso foi muito bom, porém eu senti que eu tinha que fazer algo mais, que eu tinha que ser mais importante ou talvez arriscar mais. E foi quando eu pedi a minha primeira demissão. Eu pedi para ser mandado embora, para arriscar, e aí eu decidi ir para o Pará, o estado do Pará. E lá, no Pará, eu continuei a buscar outras oportunidades. E lá eu comecei a fazer projetos estruturais, trabalhar, de fato, na área de engenharia civil. Mesmo que eu já estava fazendo isso em Minas Gerais, eu continuei porque é aquilo que eu mais gosto de fazer. E lá em Marabá, no Pará, eu tive uma outra oportunidade, que era de lecionar na faculdade. E nessa faculdade eu continuei lecionando as disciplinas de estruturas, concreto armado 2, fundações, concreto protendido, estruturas metálicas, e eu descobri, de fato, que o que eu tinha realmente nascido para fazer era ensinar as pessoas que eu já ensinado as pessoas a fazer aquilo que eu fazia, que era cálculo estrutural. E durante muito tempo eu meio que relutei quanto a esse tipo de ensino,
porque eu tinha uma ementa, eu tinha meus projetos, eu não tinha uma agenda muito vazia a ponto de me dedicar a coisas fora da faculdade, da minha área, do meu escritório de projetos. Então eu meio que relutei quanto a ensinar as pessoas a desenvolverem projetos estruturais. Porém, ainda na graduação, eu percebi que eu não estava tendo totalmente útil naquilo que eu me propus a fazer, que era ensinar. Na graduação nós temos várias limitações, eu tenho uma carga horária, eu tenho uma ementa, e eu não consigo ensinar para o aluno, nessa carga horária, seguindo a ementa, tudo o que ele precisa aprender, para que ele coloque isso em prática. E foi justamente isso que me motivou a fazer o que eu faço hoje. Na graduação, eu comecei a questionar os alunos se eles se sentiam preparados para serem engenheiros civis de fato, para atuarem como profissionais. E mesmo turmas do 9º, 10º períodos, até profissionais recém-formados, com 1, 2 anos de profissão, eles não se sentiam preparados para atuar como engenheiro civil, porque, segundo eles, a faculdade não preparava para isso. E realmente, quando eu lecionava, por mais que eu ensinava tudo que eu fazia, o que eu sabia, e que os alunos gostavam da minha didática, do que eu ensinava para eles, premiações na instituição, premiações como professor homenageado, patrono, mas que eu tinha recebido esses prêmios, quando eu via esse feedback dos alunos, eu me senti que eu estava sendo quase que um inútil, porque eu vi que eu poderia ensinar muito mais, eu poderia realmente preparar o aluno a atuar como profissional. E não é simplesmente ensinar ele a desenvolver um projeto estrutural, mas também a conversar com o cliente, como convencer um cliente a fazer um laudo de sondagem, um primeiro contato com o cliente, o que ele vai abordar, a segurança que você deve demonstrar para o cliente para que ele contrate o seu projeto. E tudo isso é muito difícil para o aluno que está saindo da faculdade, porque ele não passou por essa experiência. Então, ter alguém que já passou por isso, teve uma trajetória, teve desafios, que venceu esses desafios, e mostrar para ele como que eu fiz, como que eu faço, isso para mim é muito mais do que apenas ensinar um projeto estrutural. De fato, ensinar aquele aluno, aquele estudante a ser um profissional de fato. E foi quando eu descobri que realmente é isso que eu mais gosto de fazer e que é isso que eu realmente sou útil. Porém, a faculdade, eu não tenho uma carga horária que me permita ser completamente útil. E foi quando, mais uma vez, eu decidi arriscar. E para eu conseguir fazer tudo aquilo que eu acredito que é o melhor para um aluno, eu precisei novamente pedir a minha segunda demissão. E tudo isso aconteceu quando eu vi uma imagem no Instagram, onde tinha um cara de terno, apertando lá uma gravata, só que em formato de uma corda no pescoço, e a frase dizia, quanto estão te pagando para você desistir dos seus sonhos? E aquilo mexeu muito comigo, porque eu realmente tinha um salário, eu trabalhava com projetos, e eu tinha um salário que para mim, para o meu padrão de vida, era mais do que o suficiente. Porém, faltava alguma coisa, faltava aquela satisfação, aquela sensação de que realmente eu sou hoje o que eu nasci para fazer, o que eu nasci para ser, e tudo isso mexeu muito comigo. E aí eu tive coragem de pedir a minha demissão e assumir o meu papel hoje, que é ter a minha empresa, trabalhar com projetos, ter mais autonomia, ter mais liberdade, até mesmo para ensinar o aluno tudo o que ele precisa aprender. Porque hoje o que eu faço, eu não tenho limitação. Eu posso ensinar exatamente tudo o que eu mais gosto de ensinar. E da forma como que eu ensino. Eu precisei desenvolver um método que para o aluno seria fácil ele aplicar. Que acabar com aqueles bloqueios de que eu não tenho aptidão para estruturas, eu não gosto de cálculo, eu não gosto de elaborar um projeto estrutural, eu não tenho desenvoltura para isso. Porém, com esse método que eu desenvolvi, esse passo a passo, se tornou fácil para qualquer pessoa, desde que ela queira fazer isso, desde que ela tenha a decisão de que vai fazer aquilo. Então, com esse passo a passo, com esse método que eu criei, que eu aplico hoje, os alunos eles conseguem elaborar seus próprios projetos estruturais e, mais importante, que eles entendam o que estão fazendo e não simplesmente aprender a utilizar um software, mas que eles saibam como conceber uma estrutura, como fazer análise de uma estrutura, que eles saibam exatamente o que estão fazendo e, com isso, eu consigo proporcionar para o aluno a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu não acreditava que eu fosse gostar um dia de cálculo e de física. Eu acabei hoje sendo completamente apaixonado por essas disciplinas.
Então, por que não o aluno também se apaixonar pela área de estruturas? Por que ele não encontrar na área de estruturas aquilo que realmente é a paixão da vida dele? Então, o meu papel hoje é justamente esse, de ensinar para o aluno tudo aquilo que eu sei e tudo aquilo que eu passei, contar para ele, mostrar para ele a minha experiência e passar, de fato, mais segurança, mais confiança para que ele hoje, de fato, assuma o seu papel, que é se tornar um engenheiro civil, que é ser um engenheiro civil. E hoje, para mim, isso é algo que me deixa completamente realizado. E é por isso que eu estou aqui.